Olá, este é o 17º e penúltimo vídeo do nosso curso de variáveis complexas. Em um dos nossos primeiros vídeos, como estávamos definindo uma função complexa e considerando o problema de tentar visualizá-la, nós comentamos, como uma espécie de nota de rodapé, que uma forma de tentarmos fazer isso era olhando transformações no plano que estariam relacionadas com as funções, com essas funções complexas. Falamos isso como uma espécie de nota de rodapé, mas comentamos que iríamos voltar a tocar nesse assunto. E é isso que nós vamos fazer nesse vídeo. Essa forma de visualizarmos uma função complexa, ela está intimamente relacionada com o gráfico de uma função de uma variável real. Porque, de fato, quando você tem, por exemplo, uma função de uma variável real, pega um caso bem simples, x², f de x igual a x². O que isso está fazendo? Ora, ela está pegando, essa função pega um segmento de reta, ou a própria reta inteira, e transforma isso num segmento de uma parábola, ou uma parábola inteira. Uma função seno ou cosseno pega, por exemplo, um segmento de reta e me transforma numa onda, ou se pegar a reta inteira na onda ao longo de todo o espaço, ou de toda a reta, melhor dizendo. Mas, enfim, é esse tipo de transformação que a gente quer ver o análogo dessa forma de olharmos para um gráfico. Queremos olhar isso agora para a questão em duas dimensões, no plano. Ora, é claro que agora a situação é muito mais rica, as possibilidades são muito maiores. O que seria o análogo da questão de um segmento de reta em uma dimensão seria agora uma questão de um retângulo no plano. Mas é claro, o retângulo é apenas uma das possíveis regiões que você pode ter no plano. Então a gente vê que a gente pode ter aqui as possibilidades, como falei, são muito maiores. E claro que nós não vamos ficar aqui explorando tudo que é possível, mas nós vamos tentar sim olhar pelo menos para os casos mais conhecidos. Não que isso seja pouca coisa, não. Veja, a maioria das funções que a gente conhece, muitas delas, a gente pode vê-las como composições de funções mais simples. A gente fez isso quando estava, por exemplo, começando a estudar derivada, e você queria calcular a derivada de uma função complicada. O que a gente fazia? Você olhava ela como uma composição de funções mais simples, e para calcular a derivada usava a regra da cadeia, pegando então a derivada da função mais complicada, da função composta, em termos das derivadas das funções mais simples, que a gente conhecia a derivada. Então, aqui a gente pode olhar, então, se preocupar primeiro com essas funções, com as transformações que estão associadas com as funções ditas elementares, e depois olhar as mais complicadas como uma composição dessas transformações. Então, essa composição a gente vai saindo de uma região em outra e assim por diante. E, bom, é essa a ideia que nós vamos tentar dar nesse vídeo. Nós vamos fazer isso e vamos começar com os casos mais simples, e depois irmos complicando um pouquinho. Bom, é isso, pessoal. Então, vamos começar. A transformação mais simples que podemos pensar é esta aí, que está associada com a função A vezes Z, onde A é um número complexo não nulo. Como aqui está? A, número complexo não nulo. Então, vamos ver o que esta função AZ faz. Então, eu quero ver o que acontece na região do espaço da variável Z e depois, quando eu multiplico isso por A, o que acontece no espaço da variável W. É isso que a gente quer fazer. Então, bom, para interpretar então essa transformação de Z para W, nós vamos começar escrevendo Z e A na representação polar. Para esse caso é o mais simples possível para a gente interpretar o que está acontecendo. Então, vamos escrever Z então na representação polar, escrevendo o módulo de Z e θ é o argumento de Z. E aqui o Azinho é o módulo desse número complexo do Azão, e alfa é o seu argumento. Pois bem, então agora o produto A vezes Z, a gente simplesmente multiplica aqui os módulos e soma os argumentos. Pois bem, então, o
que ela está fazendo aqui? Essa primeira parte aqui, quando eu estou pegando z e multiplicando aqui por a i alfa. Vamos só olhar aqui essa exponencial aqui, né? Exponencial complexa, né? Com o argumento aqui do meu número a. Isso aqui está representando, fazendo uma rotação por um ângulo alfa. Porque, de fato, o que z faz nessa forma aí? Tá? Rho, né? Então você tem z, um ponto do plano complexo, e Rho, que é o módulo dele, dá a distância deste ponto z até a origem. Tá? E θ, né, o argumento, é justamente o ângulo que esse segmento de reta faz com o eixo x. Ora, quando eu estou multiplicando por exponencial de i alfa, o que acontece? Θ é somado, né, por alfa, de modo a acabar, então, o argumento vira θ mais alfa. Então, se alfa é positivo, eu estou fazendo, então, uma rotação, né, por um ângulo alfa no sentido anti-horário. E se alfa é negativo, uma rotação por alfa no sentido horário. Então, é isso que está acontecendo, porque eu estou mudando, então, né, o valor desse ângulo. Então, é claramente uma rotação. Por outro lado, essa transformação aqui, quando eu multiplico por a, né, pelo módulo, isso aí está fazendo o quê? Está fazendo com que o módulo que eu tenho do z passe a ser a vezes z. Portanto, se a é maior do que 1, essa distância, né, desse ponto até a origem está aumentando. Ao passo que se a é menor que 1, essa distância está diminuindo. Então, essa multiplicação aqui por esse número real aqui, ele está fazendo uma expansão, né, se ele for maior que 1, e uma contração se ele estiver entre 0 e 1. Obviamente 0 não é o caso, porque eu estou supondo que esse número é não nulo. Né? Então, é isso que eu faço. Tá? Essa transformação a vezes z, ela faz uma expansão ou uma contração, seguida de uma rotação. Bom, essa é uma transformação linear. Agora vamos ver o que faz aqui uma transformação afim. Tá? Essa aqui é uma transformação afim. Bom, nesse caso aqui, o jeito mais fácil de interpretar isso é escrevendo o número complexo usando a forma cartesiana dele. Né? Então aqui vamos escrever o z como x mais iy e o b como b1 mais ib2. Bom, aqui isso é muito trivial, né? Então z mais b, então eu estou somando, onde está x eu estou somando b1 e em y eu estou somando b2. Ou seja, isso está fazendo uma translação por b1 na direção x e uma translação por b2 na direção y. Né? Estou pegando meu ponto e fazendo essa translação desse ponto. Portanto, então, agora somando essas duas coisas, né? Então somando essa parte linear com a parte afim. Então aqui eu tenho uma transformação afim geral. Então o que essa transformação afim faz? Né? Ela é, então, uma expansão ou contração, né? Mais uma rotação, que é esta parte aqui promovida pelo a, e depois seguido de uma translação, que é quando eu somo esse b aqui. Bom, vamos dar um exemplo disso. Tá? Então, aqui, vamos considerar essa transformação aqui. W, eu vou escrevendo aqui na forma U mais IV. Eu vou tentar, ao longo desse vídeo, manter isso. Né? Então, X, eu vou escrever como X mais... Não, X não, desculpe, Z. Z eu vou escrever como X mais IY e o W como U mais IV. Né? Então, meu W aqui é 1 mais I, que multiplica Z mais 2. Então, essa mudança aqui, essa função, 1 mais I vezes Z mais 2. Tá? Qual é a transformação? Como interpreta a transformação? Isso em termos de uma transformação no plano. Pois bem, então primeiro vamos pegar aqui 1 mais I e escrever na forma polar. Bom, na forma polar isso é muito simples, né? Então aqui o módulo é 1 mais, aqui também é 1, raiz de 1 mais 1, então raiz de 2. E o argumento aqui, veja, x é positivo, né? 1. Então, é simplesmente o arco cuja tangente é 1 sobre 1, quer dizer, 1, e é π sobre 4. Então, essa aqui é a representação polar desse número. Pois bem, então, o que isso faz? Raiz de 2 é maior que 1. Então, isso está fazendo uma expansão, tá, por raiz de 2 e depois uma rotação por π sobre 4. Né? Tá, então, expansão fator raiz de 2, rotação por π sobre 4. E esse 2 aqui está fazendo uma translação por 2 na direção x. Então, para ficar bem claro o que é isso, né, vamos pegar, por exemplo, aqui um retângulo, tá, no meu plano aqui, xy. Tá? Então, aqui eu tenho esse retângulo, eu estou pegando aqui um retângulo de lado 1, né, no eixo x e 2 na direção imaginária. Né?
Então, lado 1 e lado 2. Né? Então, de fato, esse ponto é 0, 0, esse ponto aqui 1 mais 2i. Então, isso aqui é 1 e aqui é 2. Então, triângulo de lado 1 e 2. Triângulo não, desculpe, retângulo de lado 1 e 2. Bom, então, o que vai acontecer? Primeiro eu vou fazer, então, uma expansão disso por um fator raiz de 2. Então, onde tem 1 aqui, eu vou ter 1 vezes raiz de 2. Onde tem o 2 aqui, vai ficar um 2 raiz de 2. Então, aqui, há uma expansão desse retângulo, né? E depois uma rotação dele por π sobre 4. O resultado é esse aqui. Tá? Então, aqui eu aumentei de forma proporcional, né? Tá? Esses lados, né? Então, os dois lados aqui, os lados aumentaram pelo fator raiz de 2. E aqui, claramente, você vê uma rotação por 45 graus, tá? Dessa figura, daqui para cá. Então, primeiro a expansão e depois a rotação. E, finalmente, com esse 2 aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma translação desse objeto por 2 na direção x. Então, no espaço, ó, veja, o V é esse objeto aqui que eu tenho. Tá? Então, é esse aqui. Então, essa é a transformação dessa figura, desse retângulo, nesse outro retângulo agora, aqui ele, tá? Com essa rotação e essa translação. Claro que você pode também, aqui nós estamos escrevendo U e V como coordenadas, mas você pode olhar e identificar isso como sendo o próprio plano original. Tá? É uma outra forma de você olhar isso. Quer dizer, você está pensando, então, que você tem esse objeto e você o transformou nesse. Porque nada proíbe você de identificar U e V depois como seu próprio espaço que você está. Né? Então, você pode pensar que você está fazendo, então, essa transformação no plano. Bom, vamos agora ver uma outra transformação. Não muito mais, a forma dela, né, aparentemente não muito mais complicada que essa, mas como nós vamos ver, ela é bem mais rica, né? Tá? A estrutura dela, as transformações associadas com ela são bem interessantes. Vamos lá. Vamos agora estudar a transformação 1 sobre z. Pois bem, como nós vamos interpretar essa transformação? Tá? W igual a 1 sobre z. Bom, primeiro note que tem esse z no denominador aí. E para ver isso, eu vou querer fazer o quê? No resultado, né, quer dizer, na variável w, eu vou querer extrair, né, olhar ela em termos da parte real e da parte imaginária desse w. Então, escrevendo w igual a u mais iv. Bom, nesse caso, para fazer isso, o resultado final dessa expressão aí de 1 sobre z, eu tenho que ter o i no numerador. Mas quando estou escrevendo 1 sobre z, eu tenho o meu i no denominador. Então, bom, primeira coisa, para interpretar isso, vamos pegar e passar, né, o i, né, para o numerador. E, quer dizer, fazer isso, né, deixar o i lá em cima, significa, quer dizer, o truque, vamos assim dizer, para isso, é multiplicar, então, esse 1 sobre z, né, multiplicar essa fração, multiplicar tanto o numerador como o denominador pelo complexo conjugado do denominador. Tá? Então, de modo que vai ficar no denominador, então, uma quantidade, né, um número real. A combinação, né, real e imaginária vai estar no numerador. Bom, então, vamos fazer isso, né? Então, temos aqui, então, w igual a 1 sobre z, então multiplico numerador e denominador pelo complexo conjugado desse denominador, né? E então, eu tenho isso aqui, né? Complexo conjugado de z sobre o módulo de z ao quadrado. Bom, para interpretar isso, nós vamos fazer isso em duas partes, vamos assim dizer. Primeiro, vamos interpretar o que é a transformação z elevado a z sobre o módulo de z ao quadrado faz. Quer dizer, vamos deixar a operação aqui de conjugação complexa de lado. E depois nós vamos olhar para a conjugação complexa. Por que isso? Bom, porque essa parte de olhar o que a conjugação complexa está fazendo, nós já sabemos. Nós sabemos que, ao fazer a conjugação complexa, nós estamos pegando, então, fazendo uma reflexão ao longo, né, do eixo real. Então, você tem x mais um i, y, né? E você, então, quando vai passar depois para x, menos i, y, então você está pegando y, levando em menos y. Isso é uma reflexão ao longo do eixo x. Então, essa parte a gente já sabe. A gente tem que ver o que faz, então, z sobre o módulo de z ao quadrado.
Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos chamar z sobre o módulo de z ao quadrado de uma nova variável z grande. E depois a gente toma o complexo conjugado de z grande. Então, vamos fazer isso. Então, w vai ser o complexo conjugado de z grande, onde z grande é essa expressão aqui. O z, meu número complexo, dividido pelo módulo dele. Bom, o que faz agora essa transformação aqui? Tá, vamos interpretar isso aqui. Ora, isso faz o seguinte. Bom, veja que aqui no denominador eu tenho esse módulo de z ao quadrado. Isso é um número real. Então, nós já sabemos que dentro do número complexo a gente multiplica ele por um número real, e isso vai fazer com que da distância desse número até a origem aumente ou diminua conforme o módulo, né, conforme esse número seja maior do que 1 ou menor do que 1. Esse número, no caso, 1 sobre o módulo de z ao quadrado. Né? Tá, então, ele vai fazer isso. Tá? E ele vai fazer isso ao longo da direção definida por z até a origem. E é fácil ver isso. Porque desta expressão aqui, vejam, isso significa, como esse é um número real, módulo de z ao quadrado do número real, essa igualdade aqui significa que o argumento do z grande é igual ao argumento de z pequeno. Né? Veja, porque não tem outro número complexo aqui para mudar esse argumento. Tá? Então, se o argumento é o mesmo, significa que você está na mesma direção. Né? Você tem aqui de z, olha, esse z, ele tem um certo argumento, quer dizer que ele, o segmento de reta ligando ele até a origem tem um certo ângulo com o eixo x, né? E como o argumento é o mesmo, significa que o z grande está ao longo dessa direção, você não está mudando a direção. Então, a gente só tem que ver agora aonde que esse z grande para, né, onde ele chega nessa transformação. E veja que o módulo, bom, primeiro essa observação e a outra, veja, se eu tomar o módulo de z, e aqui o módulo, bom, toma o módulo dos dois lados, então fica módulo de z grande, módulo de z sobre o módulo de z ao quadrado. Então, um desses módulos de z cancela, vai ficar só o módulo de z no denominador, que eu multiplico pelo outro lado. Ou seja, bom, como eu falei, a primeira observação é essa, os argumentos são iguais, e agora essa outra aqui, o módulo de z grande vezes o módulo de z pequeno é igual a 1. Ora, veja, então o que significa isso? Isso aqui está significando o quê? Bom, módulo de z igual a alguma coisa, a um certo número, é a equação de uma circunferência de lado esse número. Né? Então, isso significa que, aqui com 1, por exemplo, módulo de z igual a 2. Se o módulo de zzinho é igual a 2, isso, tá? Então está significando que a distância de zzinho até a origem é 2. Mas dessa igualdade aqui, isso vai significar que o módulo de zão, né, é meio. Ora, então, se eu tenho, então, eu sempre tenho isso, por exemplo, isso aqui é 3, isso é 1/3, né, 4, 1/4. Né? Então, isso está significando o seguinte, aqui 1, quer dizer, isso aqui é a circunferência, eu vou pensar que eles estão nessa mesma direção, e se eu tenho, no caso do zzinho, um ponto que está fora da circunferência de raio 1, esse é o meu zzinho, o z grande é um ponto que vai estar no interior dessa circunferência de raio 1. E vice-versa. Então, a situação, a gente pode resumir aqui nesse desenho aqui. Ó, tá? Depois eu tenho mais a minha inversão. Então, ó, vejam, o zzinho aqui essa mesma direção, né, porque o argumento deles é o mesmo. E se o zzinho é um ponto que está no exterior da minha circunferência aqui de raio 1, o z grande vai estar no seu interior. Né? Tá? E quanto mais ele estiver afastado, mais esse aqui vai estar próximo aqui da minha origem. Quanto mais próximo o zzinho estiver agora daqui da minha circunferência, também vai estar o z grande. Tá? Então, essa transformação aqui de zzinho para zão, né, essa aqui onde passa o zzinho para o módulo de z ao quadrado, me leva a este ponto nesse aqui. E depois, agora, a conjugação complexa, bom, essa é a reflexão ao longo do eixo x. Então, passa daqui para esse ponto aqui. Então, a transformação 1 sobre z pega esse ponto zzinho aqui e me leva nesse ponto w aqui. Tá? Bom, como eu falei, isso cada vez mais longe e cada vez mais próximo da origem, tá? A situação limite aqui, pô, né, é quando eu tenho aqui o zero e também depois o ponto no infinito. Né? Então, eu posso generalizar e estender, na verdade, estender a palavra, né? Estender essa transformação 1 sobre z para o plano complexo estendido. E nós
fazemos isso como? A gente considera esses limites dessa transformação para z indo para zero e z indo para infinito, vê como o valor desses limites e define essa extensão, essa generalização, de modo que essa função seja contínua, ou seja, o valor, né, em zero e infinito sendo igual a esses limites, né? Então, é isso aqui, nós podemos definir então essa extensão aqui, né, de 1 sobre z, isso que a gente tinha aqui, agora generalizar para o plano complexo estendido, notando esses limites, que estão claros aqui, né? E depois, então, por modo a ser contínua, definimos o t de zero sendo igual ao ponto no infinito e t no ponto no infinito sendo igual a zero. Tá? Bom, podemos ainda agora, quer dizer, agora continuando, vendo agora seguindo adiante nisso, reescrever então, onde eu tenho minha variável w, então, escrevendo então na forma u mais iv, né? Então aqui, de modo a extrair então a parte real e a parte imaginária dela, em termos da parte real e imaginária de z. Então, z, módulo de z ao quadrado, x2 mais y2, então é isso que está aqui no numerador, desculpe, no denominador aqui, dessas duas expressões. E aqui, como eu tenho o complexo conjugado de z no numerador, eu tenho x menos y. Então aqui na parte real eu tenho x e no v eu tenho menos y. E aqui eu escrevi as transformações inversas, né? Então, quer dizer, do mesmo jeito que eu saio de z e vou para w, eu posso partir de w e voltar para z. Então essa aqui é a minha transformação inversa. E eu não preciso fazer cálculo nenhum, porque aqui é óbvio, né? Porque se w é 1 sobre z, z é igual a 1 sobre w, então basta usar essas mesmas expressões que eu tenho aqui, trocando, né, o papel do x, y por u e v. Então a expressão é a mesma, né? Só trocando então esse papel do x, y e o v. Bom, então é essa aqui. Bom, o que eu vou fazer agora? De posse dessas expressões, eu vou analisar o que acontece com retas, tá, e circunferências do espaço z no espaço da variável w. Como que se transformam retas e circunferências diante dessa transformação aí? Tá? É isso que nós vamos tentar fazer. O que acontece com as transformações de retas e circunferências? Bom, eu vou tentar fazer isso, digamos assim, de uma forma unificada, tratar as duas da mesma forma. E para fazer isso eu vou voltar na expressão que a gente já conhece do curso de GA, do seu primeiro curso de Geometria Analítica, e a expressão de uma forma quadrática. Então, como vocês devem se lembrar, aqui você tem uma forma quadrática em x e y, né? Essa aqui é uma forma quadrática geral, e ela pode ser classificada, né, de acordo com uma hipérbole, uma parábola ou uma elipse, conforme essa quantidade aqui, o b quadrado menos 4ac, né? Ele seja, se for maior que zero é uma hipérbole, se for igual a zero é uma parábola, se for menor que zero é uma elipse. E, bom, e retas e circunferências, aqui a reta é um caso particular da parábola, quando a abertura dela, né, ela se degenera, de modo que a abertura dela vira uma reta, e a elipse, no caso em que seus dois semi-eixos, né, dessa elipse, quando eles são iguais. Então, é um caso particular da elipse quando os semi-eixos são iguais. Mas para a gente chegar nessa expressão, bom, vejam, é claro que a gente pode analisar isso aqui, né? Mas é uma complicação desnecessária, e a complicação desnecessária está nesse termo cruzado, chato aqui, né? Tá? Veja, nós sabemos também, já que também no seu curso de Geometria Analítica, que você pode sumir com esse termo cruzado aí, fazendo uma rotação conveniente do seu sistema de coordenadas. Então vamos supor o seguinte, vamos supor que a gente já fez uma rotação do sistema de coordenadas, de modo que nas minhas coordenadas de x e y, tá, eu consegui escolher esse ângulo de rotação tal que esse termo cruzado aqui desaparece. Ou seja, após uma devida rotação, a minha forma quadrática pode ser escrita nessa forma aqui. ax quadrado mais cy quadrado mais dx mais ey mais f igual a zero. Onde esses A's, C's e D's aqui dependem desses A zeros aqui, B0, C0, né, e do ângulo de rotação, mas, enfim, não vem ao caso qual que é agora. Só estou querendo falar que a gente pode partir sem perder generalidade numa expressão dessa forma aqui. E nesse caso aqui, tá, essa quantidade aqui que vai me definir o que é o que aí, né, hipérbole, parábola, elipse, é simplesmente
menos 4AC, porque não tem B, não tem um termo cruzado, né? Então, basta eu olhar para esse menos 4AC. Bom, nisso aqui, eu vou excluir aqui, não vou deixar de olhar a situação em que A e C têm sinais diferentes. Porque se A e C tiverem sinais diferentes, o produto vai ter sinal negativo. Com esse sinal negativo aqui, essa quantidade vai ter sinal positivo, que é uma hipérbole. E eu não estou interessado numa hipérbole. Bom, então como eu estou interessado numa parábola ou numa elipse, eu vou olhar para a situação em que A e C têm o mesmo sinal. E nesse caso, em que eles têm o mesmo sinal, quer dizer, no caso aqui, se eu tiver, por causa da parábola, ela corresponde ao caso em que A ou C são iguais a zero. Veja, se A ou C for igual a zero, tá, vamos supor aqui que o C seja igual a zero. Então, eu não tenho esse termo aqui. Então, veja o que vai sobrar. AX² mais DX mais EY mais F igual a zero. Y, né, escrito em termos de x² mais x. Tá? Então, claramente, aí você tem, tá, uma parábola. Né? Então, corresponde a um deles igual a zero. Mas se os dois forem iguais a zero, eu tenho uma reta. E, de fato, vejam, se A igual a zero e C for igual a zero, o que sobra? Eu tenho dx mais EY mais F igual a zero, que é a equação de uma reta. Tá? Então, a reta corresponde ao caso em que A é igual a C, que é igual a zero. Tá? Então, esse é um dos casos. E o outro caso da elipse é quando eu tenho A igual a C também. Tá? Bom, então, como eu falei aqui, isso aqui é uma reta, né? Tá? A igual a C igual a zero. E quando A for igual a C, tá? Então esses dois aqui iguais, o que acontece? Deixa eu voltar aqui. Ó. Esses dois são iguais. O que eu vou fazer? Eu vou completar quadrado. Ó. Esse AX² mais DX que está aqui, eu vou colocá-los tudo dentro do mesmo quadrado. Quer dizer, eu vou somar aqui um termo com um D sobre 2A, D² sobre 2A, né? Aí depois subtrair. Porque aí depois eu vou ter poder escrever, como eu vou colocar aqui, ó, D sobre 2A, depois eu subtraio, ó, D² sobre 4A, 2A, não, 4A, né? Porque tem o 2 do termo cruzado, esquecendo dele aqui, né? Bom, mas enfim, completando quadrados, eu posso escrever a forma quadrática quando A é igual a C, dessa forma aqui. E vejam, o que acontece? Pego esse termo aqui, jogo para o outro lado, tá? Divido aqui por esse A, né? Então, veja, a equação que eu tenho é esta aqui, e se esta quantidade que está aqui, D2 mais E2 menos 4AF, se ela for positiva, então aqui tem um C aqui, se isso aqui é positivo, esta quantidade é positiva, e eu posso interpretar isso então como sendo, tá, um raio, né, uma quantidade positiva. Então, fica o quê? Olha, x mais 2A ao quadrado mais y mais e sobre A ao quadrado igual R². Isso aqui é positivo. Isto é uma equação de uma circunferência desse raio R aqui, com o centro em menos D sobre 2A, menos E sobre 2A. Em x0 igual a menos D sobre 2A, y0 menos E sobre 2A. Então, de fato, é isso que acontece. Então, se A é igual a C, eu tenho, então, desde que esteja valendo essa condição aqui, tá, eu tenho uma circunferência de raio R. Bom, resumindo, então, eu vou tomando o caso, então, que A é igual a C. Então, A igual a C, eu tenho esta forma quadrática aqui. Vou tomar essa condição aqui para garantir que eu possa pensar isso como sendo uma circunferência. Tá? E aí, então, eu vou ter o quê para essa forma quadrática? Essa forma quadrática, se A for igual a zero, eu tenho uma reta. E se A for diferente de zero, eu tenho uma circunferência. Então, era isso que eu estava querendo chegar, numa expressão como essa, porque aí eu lido com a reta e a circunferência de um único jeito. Eu não preciso ficar tratando os dois separados. Tá? Cada um é um caso particular, conforme A é igual a zero ou A diferente de zero. Bom, então esse aqui é meu ponto de partida. Então, eu vou partir dessa expressão que eu tenho no espaço. Então, eu vou estar considerando no espaço da variável z como eu falei, uma reta ou uma circunferência. Aqui está a equação. E agora eu vou ver o que acontece no espaço da variável w. E para fazer isso, eu vou pegar e vou escrever x e y em termos das coordenadas desse outro espaço, no espaço da variável w. Então, aqui está u e v. Essa expressão que a gente já viu como a gente obtém essa expressão. E agora, o que a gente faz? Pego esse x, coloco aqui, toma o quadrado. Pego esse y, coloco aqui, toma o quadrado. Coloco o x aqui, o y de novo aqui,
faço sua conta e tento simplificar tudo que for possível simplificar. Depois que você fizer alguma continha aí, tente chegar numa forma bem simples. Se você não errar em nada, você vai chegar nisso aqui. Tá? Então, fazendo, né, colocando x e y nessa expressão, depois das devidas simplificações, você vai chegar nessa expressão aqui. Onde nessa expressão aqui, vejam, essa quantidade aqui também, essa que eu tenho, é maior que zero. Mas note ó, o papel dual das coisas aqui. Tá? Vejam, aqui eu tenho o A e esse F aqui, que tem o papel trocado aqui. Tá? O F está vindo no lugar do A e o A está vindo no lugar do F. Aqui eu tenho D e E. O D continua fazendo papel igual, mas o E trocou de sinal. Né? Mas agora vejam nessa condição o que acontece. Essa condição aqui, o análogo dessa condição para essa equação, é o mesmo para esta equação aqui. Tá? De fato, olhe para essa equação e tente pegar, falar, opa, agora nessa variável eu vou ver como que é essa expressão aqui. Ora, o D é quem multiplica o X. Então agora, o meu novo D tem que ser quem multiplica o U, que é o próprio D. Ótimo. Aqui tem o E, é quem multiplica o Y. Agora, no novo espaço, no lugar do Y, eu vou ter V. Então, o E passou a ser menos E. Mas note que está ao quadrado. Aqui, então não muda nada. E aqui eu vou ter mais o quê? 4. O A é quem multiplica, né, o x2 mais y2 vezes o F. Agora eu vou ter aqui o 4. Quem multiplica o 2 mais V2, agora é F. E depois o F é o A. Ora, tenho menos 4AF, agora eu vou ter menos 4FA. Que é a mesma coisa. Então, vejam, a condição aqui para cá, a condição não se altera. Tá? Então, a gente está vendo que essa expressão aqui, ela está, né, representando uma reta ou uma circunferência no espaço x. Desculpa, z, no espaço da variável z. O resultado dela, no espaço w, é algo que também representa ou uma reta ou uma circunferência. Agora a gente só precisa analisar o que é o que. Mas reta e circunferência é levado em reta e circunferência por essa transformação. Isso a gente já conclui disso aí, do que está aí. Agora vamos só particularizar isso. Tá? E de fato, como que a gente vê? Olha, aqui eu tenho, vamos supor que eu tenha uma reta. Então A é igual a zero. Pois bem, no A igual a zero, então eu vou ter a expressão dx mais ey mais f igual a zero. Isso vai resultar nisso aqui, f, né, mais um d mais um e igual a zero. Ora, aqui para essa expressão eu tenho que olhar o que acontece também se f é igual a zero ou diferente de zero. Vamos olhar aqui nessa original, se f é igual a zero ou diferente de zero, o que acontece? A igual a zero, reta. Se f é igual a zero, então A e f igual a zero, o resultado é dx mais ey igual a zero. Ou seja, uma reta que passa pela origem. Porque aí o ponto 0, 0 vai satisfazer essa equação. E se f for diferente de zero, é uma reta que não passa pela origem. O que acontece agora nesse espaço aqui? Bom, se f é igual a zero e a é igual a zero, o resultado é uma reta que passa pela origem. Conclusão, então, uma reta que passa pela origem é levada numa reta que passa pela origem. E o outro caso aqui, se a reta, então A é igual a zero, se eu tenho uma reta que não passa pela origem, ela é levada em quê? Em f, o quadrado mais b quadrado, mais du menos ev igual a zero. Ora, como f é diferente de zero, isso não é uma circunferência. Mas é uma circunferência que passa pela origem. Porque, vejam, u e v, o ponto 0, 0, né, com u igual a zero e v igual a zero, satisfaz essa equação se a for igual a zero. Portanto, uma reta que não passa pela origem é levada em uma circunferência que passa pela origem. Bom, agora daqui a gente pode fazer aqui as diferentes combinações e ver o que dá. Bom, aqui para você se convencer disso, eu deixo como exercício você olhar, eu vou só aqui resumir a situação. Tá? Então, seguindo essa análise que a gente acabou de fazer, nós vamos concluir então a relação entre o espaço Z e no espaço W. Se eu tenho então uma circunferência que não passa pela origem, isso é levado em uma circunferência que não passa pela origem. Uma circunferência que passa pela origem e uma reta que não passa pela origem. Reta que não passa pela origem em uma circunferência que passa pela origem e reta que passa pela origem em outra reta que passa pela origem.
Bom, vamos fazer aqui uma ilustração dessa situação aqui, tá? Um exemplo aqui dessa transformação. E eu peguei aqui uns casos específicos e aqui fiz aqui um exercício de colorir, né, para ficar bem claro, então, essas transformações aqui. Então, eu tomei aqui, tá, estão aqui as equações correspondentes no espaço da variável z, e aqui as equações correspondentes no espaço da variável w, tomei alguns pontos específicos, e aqui estão, então, a ilustração. Por exemplo, esta reta aqui é elevada nesta circunferência, esta outra reta é elevada nessa, tudo preservando, como eu falei, a questão das cores aqui. Então, essa circunferência aqui é elevada nessa outra. Essa tracejada aqui é uma circunferência de raio 1, tá? Vejam aqui uma outra circunferência que não passa pela origem, e uma outra que não passa pela origem, e assim por diante. A reta, né, que passa pela origem, uma outra reta que passa pela origem. Enfim, aí está uma ilustração dessa situação. Então, como vocês podem ver, a nossa transformação não complicou tanto assim, né? Passamos agora para 1 sobre z, mas como a gente pode ver, a riqueza das diferentes possibilidades aumentou bastante, né? Tá? Então, bom, é isso. Vamos agora ver mais um outro caso. Vamos agora falar em uma transformação linear fracionária e ver a transformação associada com ela no plano. Bom, você já deve estar se perguntando, o que é uma transformação linear fracionária? Pois bem, vamos defini-la. Tá? Então, é uma transformação da forma w igual a az mais b dividido por cz mais d, onde ad menos bc é diferente de zero. Isso é dito uma transformação linear fracionária ou uma transformação de Möbius. Bom, essa condição aqui, AD menos BC ser diferente de zero, está associado com a existência do inverso dessa transformação. É a condição que precisa ser satisfeita para essa transformação ter uma inversa. E a expressão da inversa a gente vai ver daqui a pouquinho. Tá? Bom, então, essa é a expressão para uma transformação linear fracionária, e a pergunta, então, é qual a interpretação de uma transformação linear fracionária? Bom, vamos aqui separar em dois casos, c igual a zero e c diferente de zero. Vamos fazer isso porque o caso c igual a zero é o caso que não tem interesse nenhum, porque a gente já viu. Né? De fato, se você tomar aqui c igual a zero, então nós vamos ter w igual a az mais b dividido por d. Né? Então agora pego esse d junto com esse a, está aqui, depois com o b aqui, então esse é um número complexo, multiplicando z mais um outro número complexo. Ou seja, é uma transformação afim, né? Como a gente já viu, né? Transformação ax mais b, azão z mais b, x não, desculpe. Né? Então, azão z mais b, que a gente já viu. Então, essa é uma transformação afim. Então, o caso c igual a zero não traz nada de novo. O que tem de novo aqui é quando c, portanto, ele é diferente de zero. Então, se o c for diferente de zero, nós vamos reescrever essa expressão aqui, tá, de uma outra forma que vai... como eu falei no começo do vídeo, você vai tentar olhar uma transformação um pouco mais complicada em termos de outras mais simples. E isso vai ser possível fazer agora aqui. Então, vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, onde está aqui o az, esse termo aqui, tem esse denominador cz mais d. Então, eu vou colocar aqui tentar colocar um termo que vai permitir cancelar, né, o que está no numerador com esse denominador. Veja, eu vou fazer o seguinte, onde está esse az aqui, eu vou somar e dividir por c. E aí vai ficar um a dividido por c mais um c vezes z. E depois eu vou somar d e subtrair d. Então, veja, então aqui que está ó, a sobre c, e aqui tem o c vezes z, e eu somo um d. Para não alterar, eu vou subtrair um d. E então eu vou subtrair d que multiplica a vezes c, que é esse termo que está aqui. E depois o outro b aqui. Pois bem, agora eu vou fazer o quê? Vamos separar isso em duas partes, essa dividido por essa e essa outra. Só que aqui o cz mais d vai cancelar cz mais d, que está no denominador. Então, fica a sobre c. Esse c aqui, eu vou colocar um c multiplicando e dividindo esse b. Então, vai ficar aqui o bc menos o ad, dividido pelo c. E sobra o quê? 1 sobre cz mais d. Esse cz mais d que está aqui. Então, agora eu vou fazer o seguinte. Como que eu vou olhar isso? Eu vou olhar isso como uma composição de 3 transformações. A primeira faz o quê? Pega z, multiplica por c mais d.
Tá? Então, eu vou chamar isso de um Z maiúsculo. Tá? Então, eu vou passar de Zzinho para um Z maiúsculo, que é CZ mais D. Então, essa é uma transformação afim. Depois, eu vou fazer uma transformação do tipo 1 sobre Z, né? Inversão mais conjugação complexa. Porque eu vou pegar esse Z grande aqui, depois eu vou pegar 1 sobre esse Z. Então, essa vai ser minha nova variável, digamos, W. E depois eu vou pegar esse W e multiplicar por esse número complexo e depois somar esse outro. Uma outra transformação afim. Então, vamos lá. Primeiro, então, a transformação afim aqui, vou chamar Z grande de CZ mais D. Depois, eu vou pegar, então, esse Z, fazer 1 sobre Z dando W, vai ser esse termo aqui. E depois, vou multiplicar por esse número complexo e somar esse outro. Então, o resultado final, esse Wzinho, vai ser esse W vezes esse número complexo aqui, somando esse outro. Ou seja, aqui que eu tenho uma transformação afim, uma inversão mais conjugação complexa e depois uma transformação afim. Então, essa transformação linear fracionária é uma composição de uma transformação afim, com inversão mais conjugação complexa e outra transformação afim. E isso faz o que então? Ela transforma circunferências e retas em circunferências e retas. De onde estou tirando essa conclusão? Vejam, a transformação afim, o que ela faz em uma reta? A minha expansão ou contração não muda a reta. A rotação, sim, muda o coeficiente angular da reta. E a translação muda o seu coeficiente linear. Mas, o que era uma reta, depois de uma transformação afim, continua sendo uma reta. Uma circunferência. Ora, a minha expansão ou contração muda o raio da minha circunferência, mas continua sendo uma circunferência. A rotação, bom, essa não faz nada, porque a circunferência é invariante por rotação. E depois a translação, o que ela faz? Ela pega essa circunferência e translada ela, só isso. Então, uma transformação linear pega uma circunferência e me leva a uma outra circunferência. Então, transformação linear leva reta em reta, circunferência em circunferência. Essa inversão mais conjugação complexa, essa mistura. Pode levar uma reta numa outra reta ou numa circunferência. E pode levar uma circunferência em uma outra circunferência ou uma reta. Mas não muda, quer dizer, reta e circunferência em reta e circunferência. E finalmente essa última, mantém o que era reta é reta, o que era circunferência é circunferência. Resumo da ópera, uma transformação linear fracionária, portanto, transforma circunferências e retas em circunferências e retas. Bom, eu posso, aqui, como eu falei, a transformação inversa, tá, não é difícil você pegar isso aqui e reescrever isso em termos de Z em termos de W, portanto, a transformação inversa é uma outra transformação linear fracionária, mas como você vai ver, para fazer esse cálculo, você vai precisar assumir essa condição aqui. Tá? Basta tentar fazer, você vai encontrar isso aí. Nós podemos também generalizar essa expressão aí para o plano complexo estendido e fazendo o mesmo raciocínio que a gente fez para 1 sobre Z. Fazendo como, então? Pego minha transformação linear fracionária, vejo os limites, né, que você tem. Então, se C é igual a zero, diferente de Z igual a zero, então vê o que dá, né? C é igual a zero, não tem muito. Né? Mas para ser diferente de zero, esses são os limites que eu tenho, né? Quer dizer, um ponto no infinito vai elevado em A e C, e esse outro no ponto no infinito, e aí então eu estendo isso, né, para o plano complexo estendido, fazendo com que a definição dessa transformação nesses pontos seja tal que vale esses limites aí. E a mesma forma, então, para a transformação inversa. Né? A transformação inversa é uma outra. Transformação linear fracionária, então vale isso aí. A transformação linear fracionária tem uma propriedade muito interessante. E essa propriedade a gente pode resumir, vamos colocá-la na forma de um problema. Tá? Que é esse problema aqui. Tá? Mostre que a equação é esta que está aqui. Tá? Ela define uma transformação linear fracionária que leva os pontos Z1, Z2 e Z3 distintos nos pontos W1, W2 e W3. Veja, isso é muito profundo, se a gente consegue mostrar isso aí. Né? Porque ela está dizendo, então, que eu consigo definir completamente uma transformação linear fracionária se eu der 3 pontos distintos no espaço Z e disser aonde esses pontos são levados no espaço W. Então, falo quem é Z1, Z2, Z3 e onde eles são levados W1, W2, W3. Isso define completamente uma transformação linear fracionária.
Bom, primeiro vamos ver que isso de fato acontece, que essa transformação define W1, W2, W3 a partir de Z1, Z2, Z3. Para fazer isso, eu vou reescrever essa expressão, passando quem está aqui no denominador, multiplicando o numerador do outro lado, né? Então, a forma aqui é equivalente, então, pego isso, multiplico esse lado e esse no outro, então, está aqui essa expressão. Então, vamos primeiro notar o seguinte, suponha que Z é igual a Z1. Então, se Z for igual a Z1, note aqui, ó, Z menos Z1. Então, esse lado direito é zero. Ora, então, se o lado direito é zero, o lado esquerdo tem que ser zero. Aqui eu vou ter Z1 menos Z3 e aqui Z2 menos Z1. Ora, se Z1, Z2 e Z3 são distintos, isso é diferente de zero. W2 e W3 também são distintos, isso é diferente de zero. Então, o único jeito possível é ter W igual a W1, para que isso aqui seja zero. Então, se Z é igual a Z1, W igual a W1. Mesma coisa vale se Z for igual a Z3, né? Aqui Z igual a Z3, então aqui vai estar Z igual a Z1, aqui Z igual a Z3 no lado esquerdo, Z igual a Z3. Se Z for igual a Z3 aqui, então o lado esquerdo é zero, o lado direito vai ficar Z3 menos Z1, Z2 menos Z3, diferente de zero, W2 menos W1, diferente de zero, portanto W tem que ser igual a W3. E se Z for igual a Z2, então Z2 menos Z3, Z2 menos Z1, um número diferente de zero, mesma coisa aqui, só que é o mesmo, né? Se Z for igual a Z2. Ó, Z2 menos Z1, Z2 menos Z1 aqui, Z2 menos Z3, Z2 menos Z3. Então, esses termos aqui eu cancelo. Tá? Então, vai ficar W menos W1, multiplica W2 menos W3, W menos W3, que multiplica W2 menos W1. Resolva essa equação aí, é uma equação linear. Tá? Você vai encontrar que a única solução que você tem para isso é W igual a W2. Então, com isso a gente prova que, como eu falei, W é igual a W1, C só C, Z igual a Z1, que vale também ao contrário, que é óbvio, né? Z igual a Z2, C somente C, W igual a W2, e a mesma coisa para Z3 e W3. Bom, agora qual é a equação que está envolvida aqui? Bom, note o seguinte, vamos fazer aqui a ideia agora é faça a multiplicação. Vamos abrir toda essa expressão aí, tá? Pegar, expandir os dois lados e ver o que dá. Tá? Claro que não vamos fazer isso, vamos só olhar aqui e ver o que vai dar. Tá? Veja que eu tenho aqui um termo, W2 menos W3, Z2 menos Z1. São números complexos. Então, esse produto aqui é um número complexo aqui que não vem ao caso. É um número complexo. Tá? A mesma coisa desse lado, W2 menos W1 com Z2 menos Z3. É um outro número complexo. Tá? E aí depois eu vou fazer, então esquece esses caras. São números complexos. E aqui eu tenho W menos W1 com Z menos Z3. W menos W3, Z menos Z1. Então, na hora que eu fizer o produto desses números aqui, eu tenho, olha, W vezes Z, multiplicado por esse outro número complexo. W vezes Z3, quer dizer, W vezes o número complexo, que multiplica esse outro aí, que a gente tinha aqui envolvendo esses Z1, Z2, W2, W3. W1 com Z, então Z vezes um outro número complexo, e W1 com Z3 é o número complexo que multiplica aquele outro ainda. Então, do lado esquerdo aqui eu tenho Z vezes W vezes um número complexo, mais Z vezes um outro número complexo, mais W vezes um outro número complexo, mais um outro número complexo. Igual, do outro lado. Veja, do outro lado a estrutura é a mesma coisa. Vai ficar, olha, Z vezes o W, depois Z vezes o número complexo, W número complexo, mesma coisa. Então, dos dois lados é uma coisa do tipo, então, ZW, número complexo, Z vezes o número complexo, W, número complexo e outro número complexo. Pego tudo isso, deixa tudo de um lado da equação, passo de um lado, tudo vai ficar essa mesma estrutura igual a zero. Ou seja, eu vou ter uma coisa do tipo A que multiplica WZ, mais B vezes Z, mais C vezes W, mais D igual a zero. Onde Azão, Bzão, Czão e Dzão, eles são números complexos. E esses são números complexos que são dados, são funções de quem? De W1, W2, W3, Z1, Z2, Z3. São esses W1, W2, W3, ó, Z1, Z2, Z3 que estão nos dois lados dessa expressão. E na hora que eu faço todas essas multiplicações que eu falei aí, vai ter uma expressão aí feia, horrorosa, que não vem ao caso. Tá? É totalmente irrelevante, isso não nos interessa saber quem é essa expressão agora. O que importa é que tanto A como B, o C e o D são funções, como está colocado aqui, desses pontos, Z1, Z2, Z3, W1, W2, W3.
É isso que importa. Se eu conheço Z1, Z2, Z3 e W1, W2, W3, eu determino Azão, Bzão, Czão e Dzão. Ponto. Acabou. Determino eles. E agora, bom, daqui agora, se eu pegar, resolver isso aqui, eu posso expressar W em termos de Z. Por essa expressão aqui, é uma conta simples, e aí está. W, ele é escrito como uma transformação linear fracionária em Z, onde os parâmetros que eu tenho aí, né, tá, eles são completamente determinados a partir desses pontos Z1, Z2, Z3 e os correspondentes às imagens dele, W1, W2 e W3. Tá? Bom, vamos aplicar isso, essa ideia de transformação linear fracionária, num problema bem interessante. Problema: qual a forma mais geral de uma transformação linear fracionária que leva o semiplano superior no disco unitário? Então aqui, vejam, tem aqui então meu semiplano superior, portanto no espaço Z parte imaginária de Z maior que zero, e me leva isso então no disco unitário, no espaço W, portanto módulo de W menor que 1. Tá? Então vamos ver quem é a transformação que faz isso. E para definir essa transformação aí, vamos olhar para as fronteiras dessa região aí, dessas regiões. Então a fronteira dessa região aqui do semiplano superior é a reta real, né? Imaginários de Z igual a zero. Tá? Então essa é a fronteira dessa região, e nessa aqui do meu disco unitário, a fronteira é a circunferência módulo de W igual a 1. Tá? Então vamos olhar para essa transformação aí, tá? Que me leva então a parte imaginária de Z igual a zero, a reta real, né? Na circunferência módulo de W igual a 1. E aí depois, então, é só garantir que você tem, então, quem está acima dessa reta é levado no interior desta circunferência. Bom, eu quero uma transformação linear fracionária. Então, pelo problema que a gente acabou de ver, o que eu preciso fazer? Se eu der 3 pontos no espaço da variável Z, se eu tenho Z1, Z2 e Z3, né, se eu falar aonde é que eles vão, Z1 em W1, W2 e W3, eu defino por completo minha transformação. Mas vejam que a pergunta é qual é a forma mais geral da transformação que faz isso. Então, veja, se eu especificar e disser quem é, eu posso falar quem é Z1, Z2, Z3, mas se eu falar quem é W1, W2 e W3, aí eu já estou pegando um caso particular da minha transformação. E eu não quero isso, eu quero o caso mais geral. Né? E o que ela está fazendo então? Olha, veja, a transformação ela faz isso aqui. Né? Então, como que eu vou fazer com essa condição ainda, com que essa condição seja satisfeita, né? Fazer que eu defina a minha transformação e ela seja mais geral possível? Ora, eu vou tomar 3 pontos nessa reta, de imaginário de Z igual a zero, vou tomar 3 pontos aí e vou exigir que eles estejam ao longo dessa circunferência. Não vou falar exatamente em que lugar, em que ponto da circunferência ela está. Não vou fazer isso. Só vou exigir que a imagem, né, quer dizer, os pontos W1, W2 e W3 façam parte, eles estejam na circunferência. Não vou falar quem é, só falar ele está na circunferência. Falando isso, eu mantenho a questão da generalidade da transformação. Tá? Então, vamos fazer isso e eu vou escolher, bom, quem que eu vou escolher como esses pontos? Tá? Eu vou escolher escolhas naturais, né? 0. Tá? Nós já vimos como estender isso para os pontos no infinito, como eu falei ali, então eu vou tomar também o ponto no infinito, né? E um outro ponto será o ponto Z igual a 1. Tá? Primeiro, vamos analisar a situação, então vamos primeiro ver com Z igual a zero e Z igual a infinito, quais as conclusões que eu posso ter, exigindo, né, que a imagem desses pontos esteja na circunferência, e depois eu vou lidar com o ponto Z igual a 1. Então vamos lá, primeiro, vamos começar, então como eu falei, os 3 pontos estão aqui, primeiro ponto, vamos pegar Z igual a zero. Se eu tomo Z igual a zero, então a imagem, né, é B sobre D. E eu quero então que essa imagem aqui, tá, esse ponto, esteja na circunferência de raio unitário. Portanto, eu quero que o módulo de W seja igual a 1, conclusão que módulo de B sobre D seja igual a 1, ou seja,
que módulo de B igual ao módulo de D, obviamente diferente de zero. Bom, para o ponto no infinito. Tá? Para o ponto no infinito, olha, o que vai acontecer? A imagem dele será A sobre C. Né? Será A sobre C. E eu quero o quê? Que isso aí esteja na minha circunferência de raio unitário. Portanto, eu vou exigir que módulo de A seja igual ao módulo de C, diferente de zero. Tá? Então, essas são as minhas condições por enquanto. Módulo de B igual ao módulo de D, módulo de A igual ao módulo de C. Então, vamos escrever agora essa transformação aqui, vamos reescrevê-la, eu vou colocar o A em evidência. Tá? Então, onde eu tinha AZ mais B, eu coloquei o A em evidência, por isso estou dividindo aqui B, estou dividindo pelo A. Mesma coisa no denominador. E eu fiz isso por quê? Porque aqui está o A sobre C, e eu sei que o A sobre C, que o módulo de A é igual ao módulo de C. Então está aqui, e aqui esse B sobre A eu chamei de menos Z0, e o D sobre C eu chamei de menos Z1. Bom, então a primeira coisa, como eu falei, quando a gente olhar aqui, o módulo de B sobre o módulo de C, como os dois têm um módulo igual, isso é 1. Portanto, A sobre C tem módulo 1, portanto, A sobre C tem que ser uma exponencial, né? Tem que ser apenas uma forma de uma exponencial complexa. Né? Veja, A sobre C é um número complexo, representação polar, módulo de A sobre C, exponencial de I vezes o argumento. O módulo é 1, então, exponencial de I vezes o argumento. Então, esse argumento eu vou chamar de alfa. Tá? E da condição módulo de B igual ao módulo de D e módulo de A igual ao módulo de C, veja, módulo desse igual ao módulo desse, e módulo desse igual ao módulo desse. Ora, então, módulo de Z0 igual ao módulo do Z1. Tá? Então, eu tenho essa condição para concluir isso aí também. Bom, agora, a outra condição. Z igual a 1. Ponto Z igual a 1. Vou fazer o quê? Vou exigir que a imagem dele esteja na minha circunferência. Então, quando eu colocar Z igual a 1 aqui, eu vou exigir que módulo do meu W seja igual a 1. Ou seja, então, 1 aqui, módulo do A sobre C exponencial complexa, que é 1, fica módulo de Z menos Z0, quer dizer, 1, né? Z igual a 1, 1 menos Z0, sobre 1 menos Z1. Tá? Então, essa é a condição que segue. E daqui, portanto, 1 menos Z1 igual a 1 menos Z0. Dessa expressão aqui agora, o que eu faço? Bom, vou pegar isso aí, elevo ao quadrado os dois lados, né, e veja que o módulo ao quadrado é o número vezes o seu complexo conjugado. Né? Então, do lado esquerdo eu vou ter 1 menos Z1, que multiplica 1 menos o complexo conjugado de Z1. E do lado direito, a mesma coisa, 1 menos Z0, que multiplica 1 menos o complexo conjugado de Z0. Abro essa expressão aí, veja, eu vou ter aqui 1 vezes 1. E do lado direito também eu tenho 1 vezes 1. Um cancela o outro. Aqui eu tenho, veja, Z1 com complexo conjugado de Z1. Vai aparecer o módulo de Z1 ao quadrado. E aqui Z0 com complexo conjugado de Z0, que é o módulo de Z0 ao quadrado. Mas Z0, o módulo de Z0 é igual ao módulo de Z1. Então esse módulo de Z1 ao quadrado, que vai aparecer à esquerda, vai cancelar o módulo de Z0 ao quadrado que aparece na direita. Conclusão, o que vai sobrar? Vai sobrar 1 vezes complexo conjugado de Z1 e o Z1 aqui. Né? E aqui a mesma coisa desse outro lado, vai aparecer o Z0 e o complexo conjugado de Z0. Vai sobrar isso aqui. E isso aqui, quem que é o número complexo mais o seu complexo conjugado? É a parte real, duas vezes, né? A parte real desse número. E a mesma coisa aqui. Então, essa expressão aqui está me dizendo que a parte real de Z1 é igual à parte real de Z0. Então, o que eu tenho? Módulo de Z0 igual ao módulo de Z1. Parte real do Z0 igual à parte real do Z1. Então, essas duas condições aqui. Essas duas condições implicam que a parte imaginária de Z1 é mais ou menos a parte imaginária do Z0. De fato, vejam, se módulo de Z1 igual ao módulo de Z0, isso ao quadrado, né? Então, módulo de Z0 ao quadrado é igual ao módulo de Z1 ao quadrado, isso significa que o real de Z1 ao quadrado mais o imaginário de Z1 ao quadrado é igual ao real do Z0 ao quadrado mais o imaginário do Z0 ao quadrado. As duas partes reais se cancelam, por causa disso aqui, sobra imaginário de Z1 ao quadrado igual ao imaginário do Z0 ao quadrado. Solução disso é isso. O imaginário de Z1 é mais ou menos o imaginário de Z0.
Com a solução aqui com o sinal positivo, tá? Isso conclui-se que, positivo e negativo, se for positivo, então a imaginário de Z1 e imaginário de Z0, ou seja, Z1 é igual a Z0. Já se eu uso o sinal negativo, corresponde a essa outra solução aqui, porque aí Z1, imaginário de Z1, é menos o imaginário de Z0. Como as partes reais são iguais, então Z1 é o complexo conjugado do Z0. Então, essas duas expressões eu resumo, então tudo isso aqui eu resumo dessa forma. Essas aí são minhas duas soluções. Só que a solução Z1 igual a Z0, ela não diz nada, porque se eu coloco Z1 aqui igual a Z0, numerador cancela denominador, minha transformação é igual a A sobre C, né? Que é a minha aqui, ó, exponencial de alfa. Então, quer dizer, o que isso faz? Isso faz uma rotação. Então, essa transformação, ela vira uma rotação. Eu não quero isso. Não é essa a solução procurada, né? Então, a solução tem que ser a outra. Tá? Então, no outro caso, o que acontece, né, se eu tomo Z1 igual ao complexo conjugado Z0? Esta aqui é a forma da minha solução, a forma mais geral que eu tenho. Tá? Então, aí está. Então, a transformação, tá, que me leva o semiplano superior no disco unitário, né, é dada por essa forma aqui. Tá? Essa é a forma dela, que é denominada transformação de Cayley. Bom, para vermos que de fato isso acontece, e não é difícil ver isso agora, tá? Veja aqui, pega um ponto Z, vamos pegar um ponto Z no semiplano superior, tá? E vamos pegar aqui um ponto Z0 e o complexo conjugado dele. Tá? Vejam, o que acontece aqui? Z0, então, e o complexo conjugado Z0. Claramente, a geometria da situação aqui é bem clara, né? Se Z0 está no semiplano superior, aqui eu tenho a distância de Z até Z0. E aqui, a reflexão, né, no eixo real, o complexo conjugado Z0. Se o Z0 está no semiplano superior, claramente Z menos o complexo conjugado Z0, que é este comprimento aqui, é maior do que este. Certo? Então, Z menos Z0, o módulo disso é menor que Z menos o complexo conjugado Z0. Ora, pegue agora a minha transformação de Cayley aqui e toma o módulo dela. Então, eu tenho o módulo de T de Z, o módulo da exponencial complexa é 1, né? Então vai ficar o módulo de Z menos Z0 sobre o módulo de Z menos o complexo conjugado de Z0. E isso, por causa dessa desigualdade, é menor que 1. Portanto, a imagem, tá, de Z por essa transformação está no disco. Está no disco unitário. Tá? Bom, vamos ver aqui um exemplo, né? Um exemplo disso aí. Tá? Então, vamos ver essa transformação. Então, vamos descrever a transformação dada por W igual a 1 menos Z, dividido por 1 mais Z, onde a parte imaginária de Z é maior ou igual a 0. Tá? Pois bem, vamos primeiro ver que essa é uma transformação de Cayley. Tá? Então, vamos primeiro colocar ela aqui na forma que a gente acabou de ver. Então, para fazer isso, veja que o denominador Z mais I mais Z, então deixa ele aqui, Z mais I, só que no numerador onde está I menos Z, vamos colocar esse menos na frente para deixar Z menos I. Porque agora sim, esta aqui é a forma da transformação, porque esse menos aqui na frente, eu escrevo ele como exponencial de Iπ, que é o que está aqui. Então, o I está aqui embaixo, onde está esse mais I aqui, eu escrevo menos o complexo conjugado do I. Então, veja, é uma transformação de Cayley, onde o argumento é π e o ponto Z0 é I. Né? Então, o Z0 é I e aqui o complexo conjugado de Z0. Tá? Então, de fato, ela é desse jeito aí. Claramente, então, agora, quer dizer, a gente já sabe o que vai acontecer, né? Com a transformação que a gente viu no caso. Mas vamos especificar isso, vamos ser mais detalhistas agora com a especificidade do problema, vendo onde cada ponto é levado. Né? E para fazer isso, vamos escrever, como a gente quer saber W, quer saber as coordenadas do W, vamos pegar, então, sumir com qualquer I que seja possível aparecer no denominador, multiplicando o denominador pelo seu complexo conjugado. Né? Então, vamos deixar qualquer I no numerador. Então, é isso que eu estou fazendo aqui. Então, eu tenho aqui meu denominador I mais Z. Então, vou multiplicar pelo complexo conjugado de I mais Z. Vai ficar aqui o denominador, o módulo ao quadrado. E vejam, esse cara que está aqui é o complexo conjugado de I mais Z. Então, o complexo conjugado do I é menos I. E aqui está o complexo conjugado do Z.
Então agora é só uma questão de abrir esse produto que está aqui em cima, faço essas contas aqui, bom, o que eu vou ter aqui? Eu tenho esse W dessa forma, eu vou escrever ele na forma U mais IV, onde quem é U, a parte real aqui do meu W? U é essa quantidade aqui, ó, Z mais o complexo conjugado de Z, isso é 2 vezes a parte real de Z. Com esse I, então essa quantidade aqui é imaginário, né? Então 1 menos o módulo do Z ao quadrado, então isso aqui é o número real, então onde está aqui o módulo de Z, Z ao quadrado é x2 mais y2. Então o U é 1 menos o módulo de Z ao quadrado, então 1 menos x2 mais y2. Neste V aqui eu tenho I, Z mais complexo conjugado de Z, que é 2x. Né? Então aqui está o meu 2x, 2 vezes a parte real. E o denominador tem quem aqui? Ó? Z mais I. Z é x mais I, y. Eu estou somando I. Então o resultado é x mais I, y mais 1. Ora, o módulo disso ao quadrado é x quadrado mais y mais 1 ao quadrado. Então, essa aqui é a expressão que eu tenho. Vejam que, de fato, é aquilo que a gente tinha falado, que o eixo real, tá, é elevado em uma circunferência de raio 1. Para vermos isso, olha, tome y igual a 0, o resultado, olha, y igual a 0 aqui e aqui, eu tenho 1 menos x quadrado sobre x2 mais 1. É o que está aqui. E o V, tomando y igual a 0, né, fica 2x sobre x2 mais 1. Ora, agora é um mero exercício de simplificação de coisas. Tome u ao quadrado mais v ao quadrado, você vai ver que isso dá 1. Tá? Então, de fato, é como tinha que ser. Né? Mas vamos ver outros pontos específicos. Então, aqui está. Então, a situação, a gente já sabe, então, o semiplano superior elevado no disco unitário. Tá? E aqui eu estou fazendo, e isso aqui está representado por essa cor aqui, azul claro, né? Então esse azul claro, então aqui o eixo real, levado na minha circunferência unitária. E nessa cor cinza aqui, cinza clarinho, né? O semiplano superior no interior, no interior da circunferência, ou seja, o disco unitário. E aqui, com cores aqui um pouco diferentes, nessas cores, estão alguns pontos aqui que eu selecionei. E para ver que, de fato, esses pontos aí estão corretas em identificações, eu reproduzi a expressão anterior, né, de U e V em termos de X e Y. Tá? Bom, vamos ver aqui que a gente sabe, por exemplo, do ponto, o que a gente começamos com o ponto 0, né, com Z igual a 0, quando a gente começou a história lá atrás, né? Na forma geral, né, da transformação de Cayley. Vamos ver aqui o ponto x igual a 0, y igual a 0. Ó, se eu tomar x igual a 0, y igual a 0, eu tenho u igual a 1 e v igual a 0. Então, de fato, é elevado nesse ponto aqui. Esse ponto, o 0, é elevado nesse. E, bom, eu não vou fazer agora, esse caso eu já fiz para fazer esse desenho. Mas não é difícil agora você se convencer, você identificar, né, essas coisas que eu coloquei aqui nas devidas cores, né, usando essas expressões. Então, esse ponto 0 é elevado aqui, esse ponto menos 1 é elevado nesse outro, o ponto no infinito, veja, esse ponto no infinito aqui, por isso essas flechinhas, tá, nessas duas direções, é elevado no ponto u igual a menos 1. Né? Esse ponto aqui, o ponto I, é elevado no centro, tá, do meu disco, né? Então basta você colocar aqui x igual a 0 e y igual a 1, é fácil ver, você vai ter 0 e 0 aqui. Aqui um ponto arbitrário, aqui eu escolhi ele com 1, 1 para facilitar a minha conta, né? Tá, do primeiro quadrante elevado nesse no segundo quadrante, e eu acho que eu não esqueci nenhum, esse ponto 1 aqui é elevado aqui, tá? No ponto u igual a 0, v igual a 1, tá? É fácil a gente ver isso aí. Mas enfim, então esse é um caso particular de uma transformação de Cayley, e aqui a gente está identificando então o que está acontecendo. É isso. Vamos falar agora da transformação da função logaritmo. Na verdade, vamos pegar aqui como eu estou colocando aqui o L maiúsculo aqui, né, do ramo principal da função logaritmo. Bom, para interpretar isso, é relativamente simples, usando a representação polar. Né? Então, sempre vamos escrever aqui z na forma, então, ρ exponencial de θ. O logaritmo, né, o valor principal da função log para esse z, né, ele é, então, no caso, escrito como o logaritmo natural do módulo do número complexo z mais i vezes θ, aqui o argumento de θ. E agora, então, escrevendo aqui, olhando para z
né, a parte real e imaginária de z. Então, claramente, a parte real dele é o logaritmo do módulo do meu z, e o v é o próprio argumento. Né? Então, bom, aqui está claro o que acontece. Então, vejam, se eu vou partir aqui, supondo, então, considerando o espaço todo na variável z. Então, o que acontece? Vejam, ρ, ele é maior que zero, né? Eventualmente, ele é 1, eventualmente, né? E depois cresce indefinidamente. Quer dizer, então tem todos esses valores aí. Ρ indo de zero até infinito. Ora, o logaritmo disso significa, vai então, pega toda a reta, de menos infinito a mais infinito, né? O valor disso. Isso significa que então, que na parte real do w, a variável real está indo de menos a mais infinito. Né? Real, um número real aí. Né? E quanto a v, vejam, v, como eu estou tomando a parte principal, né, do meu argumento aqui, ela vai segundo a nossa convenção, ela vai de menos π até π. Então o resultado, a imagem do espaço todo, é uma faixa no espaço w. Aqui, tomando então, como eu falei, u e v dessa forma, aqui está meu espaço inteiro, e no espaço v é isso que acontece, porque todo espaço, então, ρ está indo de 0 até infinito, então entre 0 e 1 o logaritmo é negativo, então todos os números complexos que tem aqui o módulo menor do que 1 vêm para essa região com u negativo, todos os que têm o módulo maior do que 1 vão para a região com u positivo, os números complexos com módulo, né, o módulo unitário, eles vêm na reta u igual a 0, essa reta aqui, e uma vez que o logaritmo, né, o ramo principal, vai de menos π até π, então v de menos π a π. É uma faixa aqui se estendendo, né, para todos os dois lados indefinidamente, mas é uma faixa. Né? Então, é simplesmente isso, essa é a interpretação que a gente dá para essa transformação da função logaritmo. Né? Algo relativamente simples, mas que a gente pode complicar um pouquinho para deixar mais interessante, né? Vendo esse problema agora aqui, usando a função log. Né? Então, vamos escrever qual que é a transformação, né? Onde o semiplano superior é levado pela transformação log de z menos 1 sobre z mais 1. Bom, essa parte log desse argumento aqui, a gente já sabe o que vai acontecer. A gente sabe que esse argumento aqui, né, a gente vai pegar toda a região que ele está e ele vai ser levado, tá, naquela faixa. A gente tem que ver aqui aonde esse resultado aqui, em que região do espaço que ele está. Porque vejam, na região que a gente tem, vou voltar aqui para ficar mais claro, veja, nessa região aqui, dependendo como você tiver o valor aqui do argumento desses números, é a faixa onde eu vou estar nessa faixa. Se eu tiver no semiplano superior, o argumento desses números aí está entre 0 e π, portanto, nessa parte superior aqui da faixa. Já no semiplano inferior, o que acontece? O argumento está de menos π até 0, portanto, nessa faixa está nessa parte inferior aqui. Mas eu não sei o que vai acontecer, eu preciso ver a imagem, né? Vou separar, né, como eu falei, vou separar esse problema em dois. Né? É isso que eu estou tentando explicar. Então, uma é olhar, então, z sendo levado em z menos 1, z mais 1, e a outra, essa parte, pelo logaritmo de z. Então, vamos separar em dois problemas. E a segunda parte, a gente já sabe o que acontece. Tá? Bom, vamos deixar isso mais claro fazendo essa separação aqui. Vamos dar nome aos bois. Né? Então, zzinho menos 1 dividido por zzinho mais 1, nós vamos chamar essa variável z grande aqui. Tá? E depois o meu w aqui é o log desse z grande. Tá? Então, vamos ver então primeiro o que acontece com essa transformação e depois com essa outra. Então, fazendo a mesma coisa que a gente fez nos casos anteriores, para deixar como tem aqui um z no denominador, tem um i aí embaixo, a gente não quer i no denominador, então vamos multiplicar pelo complexo conjugado dele. Tá? Então está aqui, complexo conjugado no denominador, no numerador também. Faço aqui, abro essas contas, me dá isso aqui, e eu vou escrever esse z grande aí, como sendo, eu quero a parte real e a parte imaginária do z grande. Né? Então vamos escrever, então, está aqui, eu tenho a parte real, separei aqui, ó, a parte real quem que é? Ó, esse z, módulo de z ao quadrado menos 1, está aqui, pelo denominador, que é o número real, né? E z menos o complexo conjugado de z, isso é 2 vezes a parte imaginária
de z. 2i a parte imaginária de z. Então, é isso que está aqui. Tá? Então, z menos complexo conjugado z é 2i a parte imaginária de z. Então, essa separação que está aqui. E o que fica claro é o seguinte agora, vamos lá. Nós estamos partindo do semiplano superior. É isso que nós estamos querendo supor. Estamos supondo. Né? Então, semiplano superior, imaginário de zzinho, positivo. Aonde esse semiplano superior é levado por essa transformação? Ora, a imagem os pontos, né, tem parte real é essa e a parte imaginária é essa. Veja que a parte imaginária da minha imagem, ela envolve a parte imaginária do zzinho. 1 mais z, módulo disso ao quadrado, é um número real, positivo. Tá? Então, tem um número real positivo vezes imaginário de zzinho. Ora, se a parte imaginária do zzinho é positiva, a imaginária desse z grande também é positiva. Ou seja, então, essa primeira transformação que eu estou fazendo aí, tá, z menos 1 dividido por z mais 1, ela me leva o semiplano superior no semiplano superior. E a função log a gente já sabe o que vai fazer também. Ele vai levar esse semiplano superior na metade superior daquela faixa. Tá? Bom, a gente já sabe o que vai dar, mas vamos pegar isso aí e elaborar um pouco mais isso, né? Para identificar melhor as regiões, onde uma vai, onde a outra. Bom, vamos trabalhar melhor isso. Tá? Bom, veja uma coisa, observação aqui, relevante. Né? Quer dizer, a gente já viu que essa transformação não pode ser uma transformação de Cayley, né? Porque senão o semiplano superior seria levado no disco unitário. E não é. O semiplano superior foi levado no semiplano superior. Mas, de fato, essa transformação não é uma transformação de Cayley. Vejam, z menos 1 sobre z mais 1 não é da forma z menos z0 dividido por z menos o complexo conjugado de z0. Então, de fato, né, é o que a gente esperava. Né? Mas é uma observação que é bom não deixar isso batido. Né? Parece a forma, parece que é, mas não é. Bom, vamos continuar agora aqui, separando aqui, então, o z na parte real e parte imaginária. A parte real, então, estou escrevendo com esse x grande aqui, e a parte imaginária, esse y grande. Aqui, identificação da parte real e aqui da parte imaginária. Né? Bom, a gente, para entender melhor o que vai acontecer, quer dizer, aqui tem uma coisa que é fácil de a gente identificar aqui. Né? Aqui estão os esquemas de cores aqui que eu estou colocando, você já deve estar perguntando de onde eu tirei isso. Vamos lá, vamos ver de onde sai isso. Uma coisa é fácil da gente ver. Tá? Veja, se eu tomar módulo de z igual a 1, tá? Módulo de z igual a 1, quem que é? Tá? É no espaço da variável z, é uma circunferência de raio 1. Como só estou considerando semiplano superior, né? Uma semicircunferência, então, de raio 1, que é essa em rosa aqui. Ó, tá? Agora, módulo de z igual a 1, significa módulo de z, módulo ao quadrado igual a 1, 1 menos 1, 0. Ou seja, a parte real aqui no meu, desse z grande aqui, tá? Ela é 0. Então, aqui está x, a parte real, 0, está aqui. Então, essa circunferência aqui é elevada aqui. Tá? A gente pode ver, não é difícil você ver aqui, se a gente tomar y igual a 0, né? Veja, y igual a 0, esse ponto aqui corresponde a y igual a 0. Parte imaginária de 0 corresponde a esse outro aqui. Tá? Então, é fácil ver então, que esse ponto é elevado nesse, é só você fazer a conta. Agora, vamos ver essas demais, da onde eu tirei, de onde saiu a pintura, a aula de pintura aqui. Tá? Vamos pegar esse x quadrado mais y ao quadrado, onde está z aqui, escreve que ele é x aqui, né, x2 mais y2, aqui imaginário de z, coloco que ele é y, né? E fazemos a conta. Vamos pegar esse x grande ao quadrado e vamos somar com y grande ao quadrado. Então pega uma folha de papel, vai fazendo sua conta, vai simplificando o que você conseguir simplificar, tá? E você vai chegar aqui. Eu estou chamando de r quadrado essa quantidade que é x2 mais y2. Tá? Então, esse é o meu r ao quadrado. Tá? Então, essa quantidade aqui, depois que você fizer essa conta aqui e simplificar o que você conseguir simplificar, você vai chegar nessa expressão aqui. Tá? Que x2 mais y2 é 1 menos 4x que multiplica essa quantidade aqui, essa outra que está entre colchetes aí. Pois bem, note que as quantidades que estão aqui entre esses colchetes são quantidades positivas.
Veja, x mais 1 ao quadrado mais y ao quadrado é uma quantidade positiva. Denominador, x mais 1 ao quadrado mais y ao quadrado, tudo ao quadrado, é uma outra quantidade positiva. Então, como eu falei, essa quantidade toda aqui ela é positiva. Então, o que acontece? Essa quantidade r quadrado, né, tá, que vai ser, então, o r é a distância do ponto de coordenadas x e y até a origem. Né? Ela é dada por 1 menos 4x vezes uma quantidade positiva. Certo? Não me interessa com essa quantidade positiva aqui. Me interessa aqui, ela é 1 menos 4x. Por quê? Vejam, se x for 0, essa quantidade é 1. x2 mais y2 igual a 1. Ou seja, é a equação da circunferência, no caso, então vai ser a minha semicircunferência, de raio 1. X igual a 0 é essa reta em azul aqui. Semicircunferência de raio 1, aqui no outro espaço, é essa. Tá? A identificação desse ponto com esse é fácil fazer, é só se olhar e identifique isso. Tá? Convença-se disso, tá? Que esse ponto é elevado nesse. Agora, se x for positivo, tá? Se x for positivo, o que acontece se x for positivo? Isso aqui é positivo também. Então, essa quantidade, esse x2 mais y2, será menor do que 1. Então, aqui está. Se x é positivo, esse r é menor que 1. E se o x for negativo, com esse sinal menos na frente, essa quantidade será esse r maior que 1. Ora, então, o que significa? Veja, essa reta aqui foi levada nessa circunferência. Agora, todos os pontos que têm x positivo, que são esses nessa região aqui em azul claro e nesse verde, eles são levados na região com r menor que 1, ou seja, no interior da minha semicircunferência, que é o que está aqui, como eu falei, aqui está a imagem, azul e verde, nesse azul e verde. E todos esses pontos aqui que estão, que tem x negativo, tá? Coordenada da x negativa, são levados em pontos que têm o r maior que 1, ou seja, no exterior da minha circunferência de raio 1, semicircunferência no caso. Né? Então, esse e esse são levados aqui. Agora você pergunta, bom, mas aí da onde eu tirei essas cores aqui? Que agora você já viu, né? Esse e esse são levados aqui dentro. E esses com x negativo são levados aqui no exterior da minha circunferência. Ok. Agora, como que eu sei quem é qual? Ora, vamos olhar esses aqui, né? Esses com x positivos que são levados aqui dentro. Vejam, se os pontos que estão aqui, nessa região azul claro, eles têm o módulo de z maior do que 1. São os pontos que estão no exterior da circunferência, então tem um módulo de z maior que 1. E na hora que eu olho aqui, ó, módulo de z maior que 1, então ele, menos 1, é uma quantidade positiva. Ou seja, esse x grande aqui é positivo. Então, nesse interior, esses têm que ser levados em x positivo, que é o que está aqui. Já estes aqui, nessa região verde claro, ora, eles têm o quê? O módulo do z é menor do que 1. Então, esse x maiúsculo aqui, ele é negativo. Então, por isso, a identificação com essa região aqui. E, de forma análoga, essa outra aqui. Aqui dentro, você tem aqui o módulo de z maior que 1, portanto, tem que ser essa região aqui com x grande positivo, e essa outra aqui, tá, você tem, então, o x grande tem que ser, como o módulo de z é menor que 1, x grande tem que ser negativo, que é o que está aqui. Tá? Então, é essa a identificação aí que a gente faz. Tá? Bom, essa, então, é a primeira parte. A gente já viu, então, onde uma região vai em outra. Agora, desta aqui agora, eu tenho que pegar esses pontos dessa região e usar a transformação com o logaritmo. Né? Mas essa agora não é difícil. Né? Então, agora a gente tem essa transformação. Então, nós vamos pegar e escrever o meu z na forma complexa. Né? Então, o r é aquele mesmo r que a gente já tinha escrito lá atrás. Tá? Então, aqui está o meu argumento, mas a gente já sabe o que vai acontecer. Né? Então, aqui está reproduzindo nas mesmas cores. Eu peguei a mesma cor aqui, o esquema de cores aqui. Ó. Então, o que vai acontecer? Tá? Como a gente já anunciou já, como eu só estou no semiplano superior, na hora de olhar a minha faixa, né, onde ele é levado pela transformação do logaritmo de uma certa faixa no espaço da minha nova variável, eu só vou ter a metade da faixa que tem a variável v entre 0 e π. Tá? Então,
Está aqui U igual a 0. Né? Então, essa região que começa em V igual a 0 até aqui em V igual a π. Então, de fato, aqui V, θ está entre 0 e π. E o que acontece? Aqui, para x igual a 0, isso aqui, essa reta aqui, essa corresponde a um argumento igual a π sobre 2. Portanto, aqui está a reta correspondente, nesta aqui. Essa reta em verde aqui são os pontos que têm o argumento igual a 0. Então, esses aqui, V igual a 0. Essa outra aqui em laranja é esta aqui, tá? Que corresponde então a V igual a π. E esses dois aqui tem que estar nessa região, porque está entre 0 e π sobre 2. E esses aqui entre π sobre 2 e π. E a diferença deles é que esses pontos aqui, nessa cor aqui, esse violeta claro aqui, eles têm um módulo de R, né? O R, desculpa, não o módulo, o R, né, que é o módulo do Z, é maior que 1. Portanto, seu logaritmo tem que ser um número positivo. Então, são esses aqui. Já esses, né, R, né, é menor do que 1, então seu logaritmo é negativo. Por isso, eles estão aqui. E a mesma coisa aqui. Aqui esses pontos têm o R aqui é maior do que 1, tá? Então, eles têm que estar localizados em U positivo. Esses têm o R menor do que 1, portanto, essa região negativa aqui. E aqui eu só peguei um ponto aqui, uma reta aqui, né, que corresponde a π sobre 4, que corresponde a essa aqui, só para deixar o desenho um pouco mais variado. Né? E agora, o que nós vamos fazer? Agora nós vamos fazer a composição de todas. Agora é a operação cut and paste. Né? Nós vamos pegar a primeira figura que a gente pegou, mais essa outra e juntar tudo. E eu tomei o cuidado em construí-las e manter aqui o mesmo esquema de cores. Né? Então, é isso que a gente tem. Então, nós começamos com essa região aqui do semiplano superior, com essas diferentes regiões aqui. Então, aqui está todo o semiplano superior com essas regiões. Ele foi transformado, pela primeira transformação que eu fiz, foi levado aqui. E essa última a gente acabou de ver que me levou aqui. Ora, a composição dessas duas transformações é essa aqui direto. E é a transformação que eu estou querendo. Então, a descrição dessa transformação aqui, a transformação logaritmo de z menos 1 sobre z mais 1, o ramo principal desse logaritmo, ele me leva, então, o semiplano superior nesta faixa, e tal forma que essas regiões aqui, esses esquemas de cores, são preservados. Né? Então, essa região vem nesta, esta nesta aqui, e esta nesta outra. Bom, é isso. Vamos agora buscar uma interpretação para a transformação associada com a função exponencial. Para isso, vamos pegar z e escrever na forma x mais iy. Então, com isso, w exponencial do z é exponencial de x vezes a exponencial de iy. E isso aqui, vamos agora olhar, então, esse w na representação polar. Isso é natural, porque agora esse ρ, eu identifico o ρ como a exponencial de x. A parte exponencial da parte real, né, do meu z. E aqui o argumento do meu w é o próprio y. Bom, para vermos que isso acontece, o mais fácil é a gente olhar primeiro, né, a gente assumir valores para x e y constantes. E aí a gente vê o que acontece. E vamos separar então esses dois casos, vamos olhar então o que acontece quando tomar valores de x constantes e depois os valores de y como sendo constantes. Né? Então, primeiro, aqui, vamos supor que x sejam constantes C1 e C2 aqui. No caso, C1 é a constante C2. Ora, se ρ é exponencial de uma constante, então o próprio ρ é uma outra constante. Ora, nesse caso, então, ρ igual a constante, né? ρ é o módulo, né, do U mais V, né? É U2, é o módulo do número complexo com coordenadas U e V. Então, isso significa que eu tenho uma circunferência de raio exponencial de C1, que é esta primeira aqui, né, com o centro, claro, da origem. Né? E, então, esta em azul e essa outra aqui, né, em magenta, será C2. Então, isso é uma circunferência de raio exponencial de C2, né? Exponencial de C1 e exponencial de C2. Obviamente, como é exponencial, a distância, né, dá uma boa aumentada, né, quando eu venho daqui para cá. Né? Mas, enfim, é isso. E como o meu Y, ele está sendo aqui, está indo varrendo toda essa reta aí, tá? Isso significa, então, que eu vou, a partir do momento que eu vou varrendo Y, eu vou dando voltas na circunferência. Né? Então, cada vez que eu passo de Y para Y mais um valor 2π, né, somo 2π em um certo Y, eu dei uma volta inteira aqui nas circunferências que eu tenho aqui. Né? Tá? Então, é isso.
Agora, se eu pegar o contrário, se eu considerar aqui y como sendo constante, y é o argumento, né? Então, o argumento significa uma direção constante, né? Se o argumento é constante, a direção é constante. Então, aqui em C1 significa então, que tem essa direção aqui, todos os números complexos com o mesmo argumento aqui, né? O mesmo valor e o mesmo para C2. Tá? E agora, então, eu posso combinar essas duas situações para escrever aqui, definir um retângulo, né, no espaço de coordenadas x, y e ver o que acontece no espaço UV. Que, de fato, é muito tranquilo agora fazer isso, é só pegar, então, considerar os dois casos. Então, aqui está a combinação do que a gente viu. Então, aqui são as duas retas, agora segmentos de reta, né, tá, verticais. Então, cada um deles, então, se toda a reta é levada numa circunferência, um segmento de reta vai ser levado num arco, né, dessa circunferência. Então, esta aqui é levada nesse arco, essa outra é levada nesse arco aqui. E esses arcos definidos entre ângulos são iguais, né, porque estes aqui são os valores dos argumentos definidos pelos valores de y. Né? Então, aqui um valor de y me define essa reta aqui, né, com o valor do argumento aqui, correspondente, e a mesma coisa aqui, para esse outro valor aqui. Tá? Bom, é isso. Tá? Então, não tem o caso da função exponencial, ele é tranquilo, não traz assim muita... é bem fácil de interpretar o que está acontecendo. Vamos agora interpretar uma transformação associada com o seno, com a função seno. Então, qual a interpretação que podemos dar para w igual a seno de z? Bom, para isso vamos então pegar z, escrevemos como x mais y e escrever a expressão para seno de x mais y em termos dos senos e cossenos das variáveis reais. Né? Então, vamos usar esse resultado aqui que já sabemos. Né? Seno de x mais y é seno de x cosseno hiperbólico de y, mais i cosseno de x seno hiperbólico de y. Então, aqui temos senos e cossenos de variáveis, senos e cossenos e hiperbólicos também. Né? Seno e cosseno, seno hiperbólico, cosseno hiperbólico de variáveis reais. Então, U é seno de x cosseno hiperbólico de y e V é o cosseno de x seno hiperbólico de y. Pois bem, como que nós vamos agora fazer? Vejam, nós vamos pegar novamente, fazer como nos casos anteriores e supor valores constantes para x e y em separado. Aí, para cada um deles, a gente interpreta o que aconteceu, como que acontece, e depois a gente junta os dois. Tá? Então, vamos começar assim. Então, supondo os casos que você vão ter retas horizontais e retas verticais. Tá? Vamos começar aqui com retas verticais, ou seja, supondo que os valores de x são constantes. E vamos ver o que acontece. Então, vamos supor que x é k, uma certa constante, só que essa constante, nós vamos escolher essa constante de modo que ela esteja entre menos π sobre 2 até π sobre 2 e que ela seja diferente de zero. Já vamos ver por quê. Tá? Então, desta forma aqui, o que acontece? U é seno de x cosseno hiperbólico de y. Se x é k, o seno de k eu vou definir como sendo uma constante a. Então, aqui está, seno de k é um a. Então, dessa forma, U é a vezes cosseno hiperbólico de y. E aqui, nessa expressão para o v, onde eu tenho cosseno de x seno hiperbólico de y, se o x é uma constante k, esse cosseno de k eu vou chamar de uma outra constante, que será denotada por b. Então, v, tá, essa coordenada aqui, v, da parte imaginária, né, w ele é b vezes o seno hiperbólico do y. Tá? Então, y aqui é o que está variando. Pois bem, u e v, qual equação que eles satisfazem? Ora, se a e b forem diferentes de zero, eu posso dividir, né, dividir o u por a e o v por b. O que significa a diferente de zero? A é seno de k, então k tem que ser diferente de zero. Opa, está aqui. E aqui, b diferente de zero. Para b diferente de zero, cosseno de k diferente de zero, então k diferente de menos π sobre 2 e π sobre 2. Por isso essa restrição aqui. Tá? Então, está explicado. Então, sendo a e b diferentes de zero, eu posso dividir. Então, eu vou ter u sobre a igual a um cosseno hiperbólico de y, e v sobre b é seno hiperbólico de y. Mas, cosseno hiperbólico ao quadrado menos um seno hiperbólico ao quadrado é 1. Portanto,
U sobre A ao quadrado menos V sobre B ao quadrado igual a 1. Isso representa uma hipérbole de duas folhas e a abertura é leste-oeste. De fato, porque aqui a gente vê U sobre V, que tomando, por exemplo, V, os U's têm que ser maiores do que o V, né? U ao quadrado maior que V ao quadrado, né? Porque a diferença deles é positiva. Então, como U é a minha coordenada real, né? Então horizontal e V é o vertical, isso significa que a abertura está se dando de forma para o leste-oeste, né? Abertura leste-oeste. Se fosse ao contrário, né? V sobre B ao quadrado menos U sobre A ao quadrado igual a 1, eu teria então abertura norte-sul. Então é esse o caso aqui, tá? E, bom, é o caso que a gente tem. Aqui eu estou tomando duas possibilidades que eu tenho aqui, né? Tá? O K pode ser positivo ou negativo, então é o caso o fato que eu escrevi, ver que U e V, né, as coordenadas satisfazem a equação de uma hipérbole. Agora tem que ver quem é quem aqui, né? Tá? No caso das constantes. Então, para fazer isso, vamos colocar aqui de volta, né? Quer dizer, foi isso que a gente mostrou, que satisfazem essa equação. Quer dizer, essa equação aqui, esses dois âmbulos aqui, essas duas folhas, elas satisfazem essa equação. Só que tem que ver agora qual dessas constantes está sendo levada lá. Porque, como a gente vai ver aqui, as duas, tanto K como menos K, são levadas no mesmo lugar. Porque se K e menos K, o cosseno tem o mesmo valor. O seno tem o valor contrário, né? Seno de K é menos, seno de menos K é igual a menos o seno de K. Mas os dois vão ao quadrado, né? na expressão aqui, ó, tá? Aqui, ó, no caso do seno, se K é positivo ou negativo, eu tenho A ou menos A. Mas os dois vão ao quadrado aqui. Então, qualquer um desses dois casos vão ser levados na mesma imagem. Eu só preciso identificar agora quem é quem, né? Tá aqui. E, bom, essa expressão de cores aqui já está dizendo quem é quem. Mas vamos ver que, de fato, é isso aí. Então, está aqui a equação. Tá? O U é dessa expressão dada por isso e o V é por isso aqui. Tá? Bom, no caso aqui, o que está acontecendo aqui? É fácil a gente ver aqui do U em questão. Né? No caso, se o K é positivo aqui, né? Positivo ou negativo, o B não muda, mas o A vai mudar. Se o K é positivo, o A é positivo. Tá? Sendo positivo, o A é positivo. Então, U é uma quantidade positiva vezes o cosseno hiperbólico de Y. E o cosseno hiperbólico ele é sempre maior ou igual a 1. Maior ou igual a 1. Ele nunca é negativo, é maior ou igual a 1 o cosseno hiperbólico. Então, U vai ser sempre positivo aqui. Vai ser sempre maior ou igual ao A. Então, esse seno do K é esse aqui, esse valor aqui, isso aqui é o A em questão, né, que é o seno do meu K. Então, o U para cá. Então, quando eu tenho aqui K positivo, é me levado nesse ramo aqui. Né? E, por outro lado, se o K é negativo, eu tenho um A negativo aqui, então, como o cosseno hiperbólico é sempre positivo, esse U vai ser negativo. O U negativo, então, tem que ser esse aqui, na cor magenta. Então, esse é levado nesse. Aqui as flechinhas e as posições delas estão certinhas, quer dizer, esta é levado nesse e esse nesse. Daí, de fato, o cosseno hiperbólico, o cosseno, né, de K ou menos K é o mesmo, então o B aqui é o mesmo valor, mas o seno hiperbólico, que aí ele troca de sinal, quer dizer, se o Y é seno hiperbólico de menos Y é igual a menos o seno hiperbólico de Y. E, então, se eu tenho aqui os valores aqui são negativos, né? Tá? Então eles são levados nessa região aqui. Tá? Porque veja o V, né? Tá? O B não vai mudar de sinal, mas o seno hiperbólico vai. Então, se Y é negativo, o V vai ser negativo. Né? Tá? Quer dizer, então, o seno hiperbólico de menos Y é menos o seno hiperbólico. Então, vai ter valores negativos também. Né? O negativo aqui, negativo para isso. Né? Y negativo, V negativo. Y positivo, V positivo. Então, por isso, tá? Aqui, essa região vai levada nessa e assim por diante. De modo que também, se eu estiver considerando o semiplano superior aqui, tá? Semiplano superior, só vou pegar essa parte do semiplano superior aqui também. Né? Semiplano superior é levado em semiplano superior, o semiplano inferior no semiplano inferior. Bom, tá claro também aqui, se eu estiver mudando o meu K, eu mudo a abertura dessas hipérboles. Né? Tá? E quanto mais eu tiver, K for menor, mais a hipérbole vai estar se abrindo, e quanto menor ele, mais ela vai estar fechando. Tá? É fácil você ver daquelas expressões, e aqui está uma ilustração com as cores, né, as devidas cores aqui. Né? Tá? Então, quanto mais o K aqui
eu estou tendo mais próximo de zero, mas a gente pode ver a abertura das minhas hipérboles aqui aumentando, né? E diminuindo quanto mais próximo tiver de π sobre 2. E, de fato, no limite que eu tenho π sobre 2 e menos π sobre 2, eu vou ter retas que começam em 1 e menos 1. Para ver isso, vamos pegar aqui, eu vou fazer mais uma outra distração aqui. Peguei aqui só o semiplano superior, né? Aqui, então, de fato, das hipérboles, aqui a gente sabe, como vamos falar, só vamos pegar a parte do semiplano superior delas, né? Então, de fato, essa vem nessa parte da hipérbole. Esse outro segmento de reta, que essa outra semi-reta, né, é levada nessa parte aqui da hipérbole, todas no semiplano superior. E agora tem esses casos limites aqui que eu estou tomando. Então, esse aqui corresponde a k igual a π sobre 2, né? Menos π sobre 2, me desculpe. K igual a menos π sobre 2. Então, se k é igual a menos π sobre 2, o que acontece aqui, vejam, A vai ser igual a menos 1. Sendo de menos π sobre 2, A igual a menos 1. Né? E B igual a 0. Então, isso implica que V é igual a 0. Né? E o U vai ser igual a menos cosseno hiperbólico de Y. Só que o cosseno hiperbólico de Y é maior ou igual a 1. Portanto, U vai ser menor ou igual a menos 1. Porque A, nesse caso, quando K é menos π sobre 2, é igual a menos 1. Então, U é menor ou igual a menos 1. Então, essa região aqui em verde. Então, essa região aqui, ó, esse aqui, que corresponde só à parte do semiplano superior, né? Mas essa aqui, com a condição o K igual a π sobre 2, é elevado menos π sobre 2, desculpe, nessa região aqui, com U menor que menos 1. E a mesma coisa para essa aqui. Nesta aqui, o que acontece? Nesta, o K é igual a π sobre 2, o A é igual a 1 e o B é igual a 0, portanto, U é maior ou igual a 1. É isso que eu tenho aqui. E essa região em laranja aqui, sendo levado nessa, o que acontece aqui? Aqui eu tenho y igual a 0. Y igual a 0 para todos esses pontos, vejam, seno hiperbólico de 0 é 0. Então, V igual a 0, que é o V que está aqui. E para esses pontos que estão aqui dentro, vejam que o K, isso aqui corresponde a valores diferentes de K, né? K constantes, né? Então, eu estou variando o A, mas o cosseno hiperbólico de 0 é 1. Né? O y igual a 0, isso aqui é 1. Então, U é igual ao A, onde o A é o seno do K, que vai de menos π sobre 2 até π sobre 2. Ou seja, A está indo de menos 1 até mais 1. Então, ele está percorrendo essa região aqui, né? O U está percorrendo essa região em laranja aí. Bom, nós vamos guardar essa expressão, que daqui a pouco nós vamos voltar a ela, né? Então, aqui nós estamos vendo a região semiplano superior, levado no semiplano superior aqui, na imagem, né, na variável W. Vamos agora olhar o outro caso, né, que é o caso que eu tenho agora, retas horizontais. Bom, nesse caso aqui, então, de novo, vamos escrever então, Z como x mais y. Aqui está a identificação de U e V, com o caso U, seno de x, cosseno hiperbólico de y, e o V, cosseno de x, seno hiperbólico de y, só que agora, quem é constante, né, é o y. Né? Então, eu vou tomar y igual a 1k maior ou igual a 0. Por que maior ou igual a 0? Porque eu estou interessado no semiplano superior. Como eu falei, nós vamos pegar, juntar aquilo que a gente acabou de ver agora, né, na parte do semiplano superior, eu vou pegar agora aqui também, então, eu vou me restringir a essa região, semiplano superior. Então, K maior ou igual a 0, mas a análise você pode fazer também para K negativo, sem dificuldade, depois você entender o que a gente está fazendo aqui. E nós vamos tomar x entre menos π e π. Daqui a pouco vai ficar claro por que eu estou fazendo isso. Bom, então, quem é U? Então, se o y é uma constante, então eu vou ter aqui, ó, no caso do U, ele vai ser o cosseno hiperbólico de y, né, é uma constante. Então, o cosseno hiperbólico do K é o meu A, então eu vou chamar isso de A, uma constante, então vai ficar U vai ser A vezes o seno, e aqui, no outro caso aqui, quem vai ser no V, vai ser o seno hiperbólico de y. Então, o seno hiperbólico dessa constante K, eu vou chamar de B, então V é B vezes o cosseno de x. E agora vamos fazer a mesma coisa aqui. Tá? O que eu vou fazer? Vou dividir por A e por B. Então eu vou ter U sobre A é seno de x, V sobre B é cosseno de x, e nós sabemos que seno quadrado mais cosseno quadrado é 1, portanto, U sobre A ao quadrado mais V sobre B ao quadrado é 1, que é uma equação de uma elipse.
Então, vamos fazer aqui, traçar as elipses aqui, e aqui com as minhas coordenadas aqui, para facilitar a nossa identificação de quem é quem. Vejam, aqui eu tenho, então, meu U, o A é o cosseno hiperbólico desse K, e assim por diante. A e B são os semi-eixos da elipse. A e B são os semi-eixos, e eles dependem do K. K são esses valores aqui. Tá? Então, aqui, K está em ordem crescente, do verde para o azul para o magenta, eu estou aumentando o K. Ora, se eu estou aumentando o K, eu estou aumentando o comprimento dos meus semi-eixos. E veja que quanto mais aumentar o valor dos semi-eixos, aqui, ó, eles estão, no caso aqui, seno hiperbólico e cosseno hiperbólico, quanto maior K, menor a diferença entre os valores do seno hiperbólico e do cosseno hiperbólico. Do seno hiperbólico e do cosseno hiperbólico. Se você lembrar o gráfico deles, você vai ver que quando eu vou aumentando, eles vão indo, o gráfico dos dois, eu tenho do cosseno hiperbólico, e depois o seno hiperbólico vindo por baixo, e cada vez mais se aproximando do cosseno hiperbólico. Então, eles vão tender cada vez mais a diferença entre eles diminuir. Ou seja, a diferença entre os valores dos semi-eixos é cada vez menor. Ou seja, cada vez mais a elipse está parecendo uma circunferência. Uma circunferência, os semi-eixos são iguais. Então, é isso aqui, essa ideia aqui que está passando, né, nessa ilustração aqui. Então, de fato, eu tenho aqui o V, onde eu tenho menor valor para o K, tá? E a eletricidade aqui está sendo maior, né? Então, e aqui depois você vai vendo aqui que os valores aqui cada vez mais, está cada vez mais parecendo uma circunferência. Aqui, as regiões aqui também foram escolhidas de uma forma bem criteriosa e com cuidado, porque, de fato, aí aqui está a diferença. Por que eu escolhi X entre menos π e π? Porque cada vez isso, entre menos π e π, dá uma volta completa, porque, veja, parametrizando a minha elipse aqui pelo x, né? Seno de x e cosseno de x. Então, é isso que está parametrizando a elipse. Então, de menos π a π, representa uma volta completa na elipse. Se eu passar daqui, se eu for, por exemplo, de menos π até 3π, significa que eu dei duas voltas na elipse. Né? De menos 2π até 2π, também é a mesma coisa. Então, de menos π a π garante que eu só estou dando uma volta na elipse. E a divisão aqui eu fiz de tal forma que ela está entre menos π a menos π sobre 2, isso é elevado nesse terceiro quadrante. De menos π sobre 2 até 0 no segundo, de 0 a π sobre 2 no primeiro, e de π sobre 2 até π no quarto quadrante. E não é difícil ver, e aqui está a posição das flechinhas certinhas, né? Então, aqui sendo levado aqui, essa nessa outra região, aqui também. Você pode ver aqui, vamos começar, por exemplo, olhando se o meu x for igual a menos π. Pontos aqui, x igual a menos π. O que acontece se x é menos π? Sendo menos π é 0, u é igual a 0. Então, ele está nessa reta aqui. Tá? E v, o cosseno de menos π é menos 1. Então, v é igual a menos b. B é positivo, né? K aqui, então B é positivo, então ele está na parte negativa aqui. Tá? Então, começa aqui, aqui e aqui, porque aqui você vai vendo os valores aumentando. Então, esse ponto é elevado nesse, este ponto nesse outro aqui e este nesse outro. Então, percorrendo aqui no primeiro quadrante, entre menos π até menos π sobre 2, eu estou percorrendo nesta direção aqui. Tá? É fácil ver agora se for π sobre 2, que você vai vir nesses pontos aqui. Só se olhar, você vai ver isso. Então, eu estou percorrendo no sentido anti-horário. Tá? Esse é o fato. Tá? Enfim, então isso acontece. Aqui os focos, né, menos 1 e 1, sai dessa relação do foco, do A2 menos B2. Tá? Então, o A2, veja o A e o B, que são cosseno hiperbólico e seno hiperbólico. A2 menos B2 é 1. Então, todas essas elipses têm foco em menos 1 e 1. Né? Quando eu estou, por isso que a gente está falando, por essa discussão que a gente está fazendo, veja, como eu falei, entre menos π sobre 2 até π sobre 2, eu estou no semiplano superior. Tá? Então, quando eu estou x entre menos π sobre 2 até π sobre 2, significa que eu estou no semiplano superior. Então, eu tenho aqui a parte da elipse no semiplano superior, quando estou restrito a x entre menos π sobre 2 até π sobre 2. Tá? Bom, então agora o que eu vou fazer? Nós vamos pegar, então, essas situações agora, que a gente viu com as retas verticais, agora com essas retas horizontais. Eu vou pegar com a reta horizontal só entre menos π sobre 2 a π sobre 2, porque foi assim também que a gente fez no outro caso. Então, aqui vou ficar restrito à região do semiplano superior. Então, vamos pegar, então, a região retangular. Tá? Então, aqui, a primeira parte que eu falei que eu tinha
ia pegar e separar ela. Aqui, eu fiz o cut and paste, né? Cut and paste naquele caso e agora da última figura. Tá? Só a escala aqui que diminuiu. Né? Eu poderia ter pego e separado, deixado menos π sobre 2 a π sobre 2, mas eu acho que está bem claro. Né? Então, agora vamos fazer o seguinte. O que eu vou pegar? A região de menos π sobre 2 até π sobre 2, tá? Em x, e y eu vou pegar de 0 até um outro valor aqui. Tá? Então, desse 0 que está aqui, até uma outra reta aqui. Ora, esta reta que vou colocar aqui vai corresponder a alguma dessas aqui, ou seja, vai ser só a parte da elipse no semiplano superior. Né? Então, eu vou ter essa situação aí. Eu acho que está claro pelo desenho que a gente fez que ia chegar nisso. Né? Tá? Então, com esse respectivo esquema de cores aqui. Né? Então, o que faz a transformação seno de z? Pega essa região triangular aqui e é levada nessa região aqui, que envolve essa metade aí da minha elipse. Né? Tá? Você vê aqui essa minha elipse aqui, então, da minha elipse, do interior da elipse, mas só o interior da elipse correspondente ao semiplano superior. Tá? Então, é isso que faz a transformação seno de z. Bom, pessoal, esse vídeo vamos parar por aqui. E no próximo eu vou continuar falar mais um pouco disso com a transformação para o z quadrado e para a raiz de z. Tá? Nós vamos ainda continuar falar isso e também ver uma outra coisa muito importante relacionada com funções analíticas, que é o fato que uma transformação analítica está associada a uma transformação conforme. Talvez esteja se perguntando, o que é uma transformação conforme? Bom, isso a gente vai ver no próximo vídeo. Até lá, pessoal.